que tem surgido, né, nos círculos de debate, e eu estranhei esse assunto, né, que disseram que tinha pouco, então, um pouco no YouTube, um pouco no Facebook, falando sobre esse assunto, chamado usos e costumes. E eu sou sincero em dizer, algumas pessoas têm que baixar mais a bola, baixar mais, se comportar direitinho como servo do Senhor que diz que é, para falar desse assunto com equilíbrio, certo? Tem que entender que tem uns que concordam e outros que discordam, que é o que eu vou fazer aqui. Esse vídeo introdutório é para que vocês prestem atenção. Glória a Deus, Felipe Azevedo, seja bem-vindo. É que vocês entendam que não existe usos e costumes só dessa denominação de 1918, né? Então, todo mundo já vai saber aí. Então, o que acontece? Não é só a AD que vai fazer isso, tá certo? Eu sou assembleiano roxo, certo? Agora, eu era do pé roxo, era pior. Então, a palavra foi abrindo minha mente, certo? E você falando desse assunto, vocês observando, vão ver que é um assunto que tem que ser tratado como... Se você quer tratar ele como doutrina, tem que ser uma doutrina abaixo das doutrinas eternas, certo? Então, tem que ser tratado como uma doutrina da igreja, entendeu? Opa! Jonathan, Jaide. Então, deve ser tratado assim. Então, aqui é bem interessante. Eu estou fazendo esse primeiro vídeo, ele também vai estar no YouTube, para que qualquer coisa nos outros, que eu vou citar costumes, hábitos, tá certo? Inclusive, vou fazer de judeus, de japoneses e tal, e vai ser legal, certo? Os assuntos vai ser bem assim. Então, já jejumei, tá certo? Para falar, já cheguei aqui para falar, porque tem assembleiano que é fanático. Então, não vou citar nomes próprios, tá bom? Então, mas só em referências, que a própria pessoa falou. Então, certo? Então, tem pastores exemplares e que foram servos de Deus, mas tinha essa área aí que eles guardavam, e eu vou dizer por quê. Então, quando a gente vai falar desse assunto, a gente deve falar sobre o campo da ética. Então, no campo da ética, a gente tem que ver o que é ética primeiro. Ética, hoje, se você for na faculdade, ela está relativizada, certo? Ela vai falar do que é certo e do que é errado. Amém? Jonatas, Flávia, Deus de poder e misericórdia as abençoe, abençoe a Flávia e abençoe o Jonatas. Olha só, vem do grego ethos, que significa costume. Então, usos e costume. Então, a gente vai ter que falar no campo da ética, obrigatoriamente, porque a ética vem de ethos mais mos, né? Então, vem de ethos, que significa costume, disposição e hábito. Impossível não ter um costume e um hábito dentro de uma comunidade, de uma sociedade. Então, por isso é que eu vou falar não só de hábitos das igrejas, eu vou falar para tornar o assunto mais interessante, porque parece um ringue de briga quando a gente começa a falar desse assunto, mas é uma realidade, certo? Que a gente tem que comparar com a Bíblia. Então, no latim, vem de mos, certo? Então, ethos é o grego e mos, que significa costume, uso e regra. Regra na vida cotidiana, nesse sentido, não de canon, como a gente falou em outros vídeos. Ao estudarmos o tema sobre usos e costumes, é importante sabermos que o assunto está relacionado à ética, eu escrevi isso, pois ela relaciona os costumes e práticas sociais de um povo. Então, você vai ver que vai ter várias pessoas numa sociedade que tem. O brasileiro, por exemplo, ele vai gostar da parte do bumbum da mulher. O americano, ele vai gostar dos seios. E os gregos, eles gostavam da nuca. Então, daí você vai entender o porquê que as deusas, a Afrodite e outras deusas, o cabelo era amarrado aqui em cima. Então, hoje, as mulheres brasileiras,
elas estão sentindo calor, estão deixando a nuca descoberta. Tem alguma coisa contra? Não. Mas você deve entender que no meio judaico entrou a ideia de que a nuca era uma parte íntima. E aí eu vou botar isso na gente, na igreja, não tem como, irmão. Porque qual é o homem que vai se sentir tentado por uma mulher só porque ela está mostrando a nuca? Entendeu? Então vamos mais para frente. Boa noite, Jaide. Ou Jonathan, eu sei se é os dois ou se é um. Mas olha só. Na igreja, ela consiste nos conceitos que determinam o certo e o errado. De acordo com as escrituras. Então eles vão buscar dentro da escritura alguma coisa que defenda o costume deles, certo? Para os que defendem. Só que você vai ter que entender que do jeito que você procura uma coisa a favor, vai ter versículos que contrariam aquilo porque é temporário. É temporário. A ética cristã tem por finalidade moldar a vida do crente dentro dos princípios que levam a um viver pleno de virtudes. Então, a ética cristã, ela tem que trazer virtudes para você. Valores morais, tá certo? E que se você for falar no mundo, na faculdade, algumas pessoas vão lhe acusar de moralista. Você não é moralista. Você defende valores, certo? É diferente. E espirituais, certo? Então, a ética vai trazer isso para aí. Impossível se você dentro disso não usar princípios eternos. Por exemplo, como nós somos protestantes, vai ter um princípio que a base foi um valor e um princípio e algo eterno, que é só dê glória a Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, isso daí é um hábito já do crente dar glória a Deus. Então, dentro da igreja, glória a Deus, né? Segundo as Escrituras, a ação do Espírito Santo em nosso ser. Amém? Olha só. 2 Coríntios 3, 17 e 18. 2 Coríntios 3, 17 e 18. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: O Senhor é o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Como é que eu digo que eu sou livre se eu sou obrigado a fazer certas coisas? Né? Jaide, glória a Deus, Jaide. O Espírito o Senhor é o Espírito. Onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Ou seja, aqui é um versículo também que vai trazer a base de avivamento. Mas todos nós que, com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, você tem que entender que Jesus veio numa época e ele veio numa etnia. Você tem que botar isso porque é muito importante. Jesus veio na etnia judaica, certo? E ele vivia aquilo. Mas tinha certas regras que Pedro quebrou. Eram regras, mas não princípios eternos. Pedro quebrou de comer com pecador, foi para a casa de Cornélio. Quem é que não se lembra, né? Ele foi lá em Atos 10 e comeu com Cornélio. Era proibido. Um judeu era proibido. E ele comeu. Entendeu aí? Jesus também. Tem alguém com raiva? Já? Tenha calma. Aqui é só uma introdução para que eu vá falar dos hábitos. E, em seguida, quando eu estiver nos outros, qualquer pessoa vai ver o propósito nesse primeiro. Tá certo? Não é para ofender ninguém. E aí vocês vão ver que aqui ele está dizendo que a gente está à imagem do Senhor. A imagem e semelhança do Senhor. Então, vejamos aqui. Gálatas 5, 22 e 23, você vai ver os princípios norteantes do fruto. O fruto do Espírito né? Você vai ver Gálatas 5,
Gálatas 5, versículo 22 e 23. Diz assim: entretanto, o fruto do Espírito, veja que é o fruto é único, certo? Então, imagina esse fruto, com 9 bagres diferentes, certo? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9, tá certo? Então, 9 bagres diferentes. Então, esses daqui são. Contra estas virtudes, não a lei. Então, as suas atitudes vão ser julgadas por Deus pelas virtudes. Amém? Então, aqui para começar, costume e hábito nenhum de nenhuma cultura, Deus vai chegar e vai julgar você. Mas vamos mais para frente. Mas algumas igrejas que são defensores de usos e costumes defendem de maneira feroz. Um pastor propriamente de lá disse que era uma doutrina feroz, né? Gravam vídeos falando como se fosse bonito e correto e misturam doutrina com usos e costumes. Então, o erro está aí. O que eu quero combater não é as pessoas, é essa ideia aí. Quando mistura doutrina com usos e costumes, você vai igualar a salvação, que se você perder, você vai para o inferno. Se você perder a fé, você vai para o inferno. Com esses usos e costumes. Entendeu aí? Que virtude tem nesses usos? Que moral tem? Alguém transforma em alguma coisa espiritual só eu mudar a roupa? Torna a minha pessoa mais santa? Né? De fora para dentro? Isso deve ser tratado com equilíbrio, sim, da Escritura e tomando cuidado para não impor isso. Para impor um hábito, basta dizer: quem não quiser seguir, pode sair. Isso já é imposição. Já está deixando bem claro que é imposição. Mas você, nesse caso, você tem 2 alternativas. Ou sai da igreja, tá certo? Se alguém está impondo. Ou você sai da igreja, ou você fica e obedece. Não fique numa igreja, certo? Para se opor à liderança. Porque os costumes não são pecado. Mas desobediência, confronto e rebeldia é. Tá certo? Então, se você está numa igreja que você discorda, saia. É simples. Você não gostou, ninguém te força a ficar lá. Mas se ficar, você obedece. Eu estava na AD bem obediente às regras de lá. Certo? Então, eu não comia galinha cabidela, eu usava terno e gravata direto, certo? Debaixo de sol quente. Então, tem que entender que isso daí vem do Gunnar e Daniel Berg, que eles vieram da Suíça, e a Suíça é o quê? Frio, muito, por sinal. E as roupas que eles chegaram é aquela roupa fechada, né? E os paletós deles lá era uma coisa. Quando eles chegaram em Belém é quente. Que você, se estiver debaixo de uma palmeira lá, no chão, você vai escutar o barulho da água do coco fervendo, certo? Então é quente. E eles sofreram, o Gunnar e o Daniel Berg, tiveram que mandar fazer ternos, esses hoje que a gente tem. Na época era um costureiro. Hoje são, na sua maioria, os estilistas, na sua maioria, não digo todos, mas na sua maioria, homossexuais. Tá certo? Então, seu terno tão ungido foi feito por um homossexual. Sua calça tão ungida foi feita por um homossexual. Tá certo? Então, inteligentes, né? Por sinal. E o que acontece? Cabe a você não impor que essa roupa é ungida porque é um terno. Que essa roupa é ungida porque simplesmente ela está ali vamos dizer assim, naquela lista vamos dizer assim, de roupas ungidas, né? Então, meu terno é ungido, certo? Porque você está usando. Você está se consagrando com ele. Ah, glória a Deus. Mas não é em si só. Então, aí, tem calças femininas, calças masculinas, eu vou falando para
mais para frente. Mas se ficar, tem que praticar, certo? Não vá confrontar a liderança lá, o pastor lá, que é um homem de Deus e que adotou isso por questão de opção dele, tá certo? Então, jamais confronte a liderança. Ou não sobe no ministério, né, no caso, ou você sai, ou se ficar, tem que praticar, ou não sobe no ministério. Dizer isso e dizer que não é impor, eu não obrigo ninguém, é insultar a inteligência de vocês, irmãos e irmãs. Né? Vejamos primeiramente o que realmente conta como costume bíblico e o que não conta. Eu botei alguns versículos aqui, 1 Coríntios 11, 3 até o 16, eu coloquei aqui o resumo, né? Fala assim, aborda a questão das mulheres, da cobertura do cabelo, né? Da cabeça. Então, você tem que entender, primeiro ponto, foi falar para a igreja local de Corinto só, certo? E o Timóteo ia ser o próximo pastor de lá, Paulo falou ainda a Timóteo, pronto, não falou mais. Quer dizer que isso foi uma coisa local, certo? Eles, na maioria, não vão aceitar. Porém, vocês têm que respeitar a opção, a opinião e dizer, não, tenha calma, eu respeito você. Só que você tem que me respeitar. Eu não vou fazer, certo? Mas tem uns que é fanático mesmo, irmão. Teve um que chegou para mim e falou assim, os irmãos que vão ser salvos só são da Assembleia de Deus pela convenção CGADB, unidos à Igreja do Belém do Pará. Entendeu? Tem uns que é assim, mas tem outros que não são plaquistas, são ligados, ajudam outras igrejas, tranquilamente. Mas teve um que, liderança brasileira, eu estou falando, da alta lá, chamou a gente samaritano, porque não segue a mesma fé, mas não do jeito deles, entendeu? Então, isso daí se chama preconceito. Não pode, certo? Não pode. Quer dizer que ele é salvo porque faz os costumes, pratica. Eu não, porque não pratico. Não existe isso, certo? Então, eu aqui uso um pouco de brincadeira, de piada, porque realmente parece engraçado, irmão. É uma questão de... realmente. O contexto da passagem fala da submissão dada por Deus, é a cadeia de comando, certo? Então, você vai lá em 1 Coríntios 11, 3 ao 16, e aí você liga a cadeia de comando. A cobertura na cabeça de uma mulher é utilizada para uma ilustração da ordem, chefia e autoridade de Deus. 1 Pedro 1,12. Portanto, a submissão da mulher, a autoridade delegada de Deus, é um exemplo para os anjos. Por isso que aparece lá, por causa dos anjos. Então, a mulher que não estava usando, ela estava careca, ela estava passando por uma prostituta na cidade. E as prostitutas lá eram carecas. Usavam no máximo era uma máscara que elas usavam para todo mundo já identificar que era prostituta e já querer já o serviço. As irmãs passavam sem máscara, mas estavam careca por causa do voto que tem no judaísmo, né, que rapa-se a cabeça, que é chamado voto de Nazireu, que depois eu faço um vídeo para você ver como é complicado você guardar a lei, né? Então, o que acontece? Estava sendo confundida. Então, imagine uma irmã de Deus passar e o cara dizer, irmã, quanto é o programa? Entendeu? Estava dando confusão. Aí Paulo, movido pelo Espírito Santo, chegou e disse, vamos ajeitar isso, bote um véuzinho e tal. E aí foi colocado no lugar do cabelo. O cabelo cresceu, aí ele disse, pronto, pode tirar o véu e deixa o cabelo no lugar do véu, que cobria a nuca, que para os gregos, que era uma cidade grega, Coríntios, era uma cidade grega, cobria porque a nuca era o quê? Uma parte íntima. Então era uma coisa, um costume, um hábito deles, eles achavam bonitos e se sentia atraído pela nuca da mulher. Então, Paulo diz, cubra, né? Para não ser sensual. 1 Timóteo 2, do 8 ao 10, ele vai falar de suas roupas, a mulher andar com decência, modéstia e discrição, certo? Então, vamos lá. Decência é a qualidade de que você anda com a roupa decente, não vai andar de maneira indecente. Por exemplo, um decote. Você pode
para tornar uma roupa decente, você pode. Minha esposa é especialista nisso, certo? Inclusive, eu aprendi muito com ela. Tem roupas transparentes que você bota uma blusa por dentro, composta, totalmente composta, e a blusa transparente por cima. Fica um charme, né? Fica linda. Então, a mulher tem que entender isso daí. Que os princípios foram dados por um motivo. Era para elegância, era para você não ser vaidosa, mas ser bonita, certo? Discreta quer dizer que se você tem 10 dedos, você não vai botar 10 anéis nos dedos, certo? Você não vai botar 10 anéis nos dedos, você vai botar uma coisa mais discreta. Porque mais para frente a gente vai falar de adorno. Tá vendo isso daqui? Isso é um adorno, querendo ou não. Isso é um adorno, porque está embelezando, está adornando, certo? Então o que vocês vão ver? Brincos, vocês vão ver tudo isso que eu vou falar. Mas nesse daqui eu estou lendo o que a Bíblia realmente fala. Ele não falou aqui de roupa, não falou aqui de nada, mas mandou na maneira de se comportar. Decência, modéstia e discrição. Então, uma serva do Senhor tem que ser assim. Não tem o que discutir, certo? 1 Timóteo 2:8 até o 10. Você vai ver isso. Provérbios 11:16 e Provérbios 12:4. Eu fiz um resumo que a mulher tem que ser gentil e honrada e uma mulher virtuosa, cheia de virtudes, né? Gentil é aquela mulher carinhosa, meiga, entendeu? Não é uma mulher braba, né? Falou, você, né? Já está espetando aí a mulher e querendo ser mais do que o homem. Não pode, certo? 1 Timóteo 3:11, isso são hábitos, são costumes que as mulheres e os homens devem ter, certo? As mulheres diaconisas, inclusive aqui, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo, até no dízimo. Dízimo, oferta, uma ajuda missionária, repartir um pão, repartir um alimento, certo? Tudo, fiéis em tudo. Pega um peso muito em cima da mulher e cria uma cadeia de exigências em cima das mulheres. E o que é mais interessante, criam tanto para deixar a mulher deles feia que eles acabam olhando para de fora. Então, irmão, você tem que achar linda a sua, entendeu? Você tem que a sua estar uma bonita, muito bonita. Claro, com modéstia, decência e discrição. Provérbios 19:14, Provérbios 14:1. Você deve conceder uma esposa sábia para edificar a casa. Então, Deus vai lhe conceder essa pessoa. Ele coloca no seu caminho e você diz, eu quero. Entendeu, amado? Então, Deus dando uma mulher bonita, você não vai querer. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem uns pregadores aí pregando que você tem que escolher mulher feia e ungida. Então, não vá nessa, não. Existem mulheres bonitas e existem mulheres menos bonitas. Tá para gosto de todo mundo. Só que o que eu estou falando aqui, de tanto elas serem atacadas, irmãos, eu vejo mensagens delas dizendo coisa até que não existe. Que a beleza está na alma. A beleza está em tudo na mulher. Porque ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Assim como nós homens. Tá certo? Então, vamos prosseguir, né? Tito 2, do 3 ao 5, capítulo 2, do 3 ao 5, para as mulheres. Sejam reverentes, maduras quanto ao seu estilo de vida. Tem mulher que não cresce, né? Quer ser menina, se veste inadequada, shortinho curto, tudo isso aqui vai descartar como serva do Senhor. Se quer ser uma serva do Senhor, uma pessoa que Deus se agrada, tem que seguir isso. Não caluniadoras, não viciadas, certo? Viciadas em tudo, mas principalmente em bebida alcoólica, que no contexto fala de bebida alcoólicas, mas uma pessoa viciada, com certeza, é terrível de se conviver. Ensinadoras do bem, tem que ser uma professora do bem, certo? Ainda que algumas igrejas não aceitem a pastora, não tem problema, você tem que ser ensinadora do bem. Equilibradas, certo? As emoções equilibradas. Também nas compras, viu? Se equilibre. Puras,
certo? De coração, no falar, dedicado aos seus lares. Não tem mulher que não quer mais, não. Não, Deus me livre. Não, Deus colocou esse papel para você porque o homem não vai saber fazer, certo? Boas cultivadoras de bom coração. Então, você tem que ser uma professora de cultivar o coração bom, certo? Submissas aos seus maridos, para que pela palavra de Deus não seja difamada. Olha aí, depende disso. Aqui em Gálatas 5:19 e Oséias 4:11 eu fiz um resumo, certo? A lascívia, definida como uma conduta vergonhosa, como sensualidade, imoralidade sexual, libertinagem, quando você dizer aquela pessoa é uma libertina, ela é uma mulher, é sortilégio, tem até uma novela que se chama Sortilégio, eu vi na propaganda, então deixa eu combater aqui, sortilégio é ser sensual, então sensualidade é pecado, certo? Incontinência, luxúria não é luxo, luxúria é sensualidade lascívia, corrupção dos bons costumes. No homem deixando ele expor o corpo ou dando a aparência feminina, está errado, certo? É lascívia. O homem deixando ele expondo o corpo, né? Ou o corpo dando uma aparência feminina, então não tem umas calças que se usa por aí, que teve uma loja que, desculpe os amados aqui, se vocês discordam, não tem problema, tá certo? Eu respeito, mas eu cheguei em uma loja conhecida aqui em Natal, Rio Grande do Norte, que eu disse o seguinte, cadê as roupas de homem, de macho, certo? Cadê as roupas de homem? A vendedora disse, tá aqui. Eu disse, isso é roupa de homem? Aí está afinando minhas pernas, colando tudo. Isso daqui não é roupa de homem, não. Te amo também, tia. Meu orgulho. Me faça chorar, não, tia. Aí o que acontece? Eu fui numa sessão masculina ainda, lá no fundo da loja, e a gente achou a roupa mais barata. Meu amigo, ninguém queria mostrar, não. Mas tem umas calças que aperta, eu vejo os pregadores com as curvas, sensualidade, você vendo assim, e você diz, meu amigo, ele prega a palavra e não está se tocando. Então, pregadores, vigiem nisso daí, tá certo? E aí, vamos ver, amados, as mulheres têm umas calças que estão lançando agora, que ela passa 3 camadas, que ela cola no roupo do corpo da mulher, que ela tira as gordurinhas, e vocês vão saber qual é essa calça. Passa jeans, passa 3 camadas, ela cola, faz esconder suas gordurinhas e torna você uma mulher sensual. Irmã, corra disso. É lascívia. É sensualidade. Sensualidade é expor para o outro, dos outros de fora, que seja, os outros, a sua beleza atrás de admiração, de elogios, de admiração. E pode chamar a atenção de gente ruim como um estuprador, certo? Então, vigie. Tia, não me faça chorar, não. E o que acontece? Vem a pessoa do homem também e sente dificuldade, mas procure o que você acha. Então, saia da loja e procure em outra, tá certo? Porque se vocês não protestarem como igreja, testemunhas de Cristo, ninguém vai mudar da loja e eles têm que seguir o gosto e a tendência. Então, os homossexuais estão fazendo essas calças apertadas para a mulher e para o homem, para transformar em homossexuais também. Entenda isso daí. Então, é bom o costume nesse ponto? É ótimo, tá bom? Então, vamos lá. Na mulher, expondo o corpo, querendo admiração para si e parecendo prostituta também está errada, certo? Tem uma passagem em Provérbios 7:10 que diz, e uma mulher vestida de prostituta. Então, tem certas roupas que podem transformar você, por não se valorizar e não prestar atenção, em uma prostituta. Por exemplo, eu já vi uma mulher saindo de lingerie pensando que ninguém ia notar. Então, isso está errado, irmão. Então, por isso é importante. E algumas igrejas botam a roupa padrão, feito uma farda, por isso. Porque tem certas coisas que realmente... Mas como eu estou orientando aqui a vocês, vocês vão ver que dá certo, tá bom?
Então vamos lá, Tito 2, do 6 ao 8, os homens. Tem um bom senso, que é um sensor de certo e errado, bom senso, certo? E você só tem ele perfeito através da palavra, a leitura dela e na vivência. Bom senso, modo de agir, seja exemplar em tudo, viu, varões? Na teologia, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, ou seja, sem palavrões, linguagem sadia, certo? Irrepreensível. Sem muita gíria, né? Vocês já viram, não sei se vocês já viram, muitos pregadores, para ganhar tempo, eles dizem aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ficam assim, isso é um vício de linguagem, tá bom? Então, isso daí evitem, porque senão vira vício mesmo. Ruth 3:11 fala de mulher virtuosa. Provérbios 21:19, melhor é morar em um lugar deserto do que com a mulher briguenta. Tá vendo aí? Então, irmã, então, se você já tem uma assim, você tem que jejuar muito por ela, mas se acabou o respeito, já acabou o casamento, tá bom? Tenho nem medo de falar, irmão, porque eu sou contra o negócio de divórcio, mas quando acaba o respeito, já acabou. Partiu para a violência, já acabou o casamento. Provérbios 31:30. Você vai dar uma pancada na sua própria carne, né? E tem pessoas que, irmão, infelizmente, por não conhecer a Escritura, entra numa igreja que tem esses costumes, que não esses que eu estou citando aqui, que você veja que é a conduta, né? Que é a discrição, que é a modéstia, que é a prudência, que é um falar sadio, né? Que vai dizer que você é crente, não a roupa. Aí dizem que a roupa. Tem uma pessoa que falou, eu vi nos comentários, dizendo que ela era estilista de sobrancelha, ela fazia a questão do design da sobrancelha, e a maquiagem e o esmalte. Sabia pintar maravilhosamente bem, mas entrou na cabeça dela que era pecado, por causa que ela não conseguia mais pintar as unhas. O que é isso? É o Espírito Santo? Não, irmão. Não. Vocês já vendo na palavra, não está contrariando nada o que eu estou dizendo aqui, mas contraria a liberdade da pessoa ser numa descrição, certo? Numa certa descrição, não praticante desses costumes. Inclusive, no passado, excluíram gente por causa que estavam assistindo televisão. Então, os mais antigos vão entender isso em outros vídeos. Esse daqui é uma introdução para que vocês entendam o que é costumes, hábitos, certo? E eu estou dando já a base, no primeiro, do que realmente seria uma avaliação de No finalzinho do vídeo eu vou dizer 3 coisas que você pode avaliar ou mais, até, se vier à memória, que vocês entendam que realmente seria um hábito correto. Entre eles, oração seria um ótimo hábito, tá bom? Então, Provérbios 31:30 diz, beleza e formosuras não são proibidos, mas são passageiras, né? A mulher honrada, fala da mulher honrada, a mulher de respeito, né? Então, para ser uma mulher de respeito, você acha que você tem que ficar conversando nas esquinas com o povo? Falando palavrão? Bebendo numa mesa de bar? Você acha que isso vai ser correto? Uma mulher de respeito, uma mulher honrada? Estou falando aqui geral. A crente jamais fará isso. Tá certo? Então, vamos lá. A beleza e a formosura passam, quer dizer que você não vai ser menina para sempre. Certo? Então, vai chegar uma idade que você vai ensinar as mais novas. Você tem que ter isso daí. Tá certo? 1 Pedro 3, do 1 ao 7, eles usam muito para dizer que é uma proibição e que ali não é vaidade, é a vaidade que é o perigo, certo? Vaidade é ostentação, é você querer admiração sua, dos homens, né? E os homens querer das mulheres. Vaidade é você querer elogios, vanglória. Então a sua pregação foi muito boa, né? E tal. Veja, não é isso, né? Que vai levar você para o céu. O elogio, ele só serve para uma coisa. Esbanje elogio, mas sempre com prudência. Por quê? Só serve para você saber que está andando certo. Mais nada. Mas tem gente que deixa de dar porque não quer que você peque. Ora, se eu é que tenho que vigiar, examinar a vós mesmos, né? Se estás na fé, né? Então sou eu que tenho que examinar. Então, no 1 Pedro 3, fala da mulher casada e não da jovem.
Mulher casada não deve ser vaidosa, mas cuidadosa com a vida espiritual, certo? Com a vida espiritual. E a aparência física, pois não é pecado. Então lá ele vai falar de coisas até que é da cultura de lá só. Então ele estava dando uma orientação unicamente às mulheres casadas da época, que era o frisado dos cabelos, era uma trança com fio de ouro, certo? E ele fala de luxo, né? Então ele está dizendo que a beleza não seja isso, só isso. Ele está dando um conselho e não um mandamento, tá bom? Se fosse mandamento, quebrado era pecado. Não tem conversa. Mateus 10,16 fala: devemos ser astutos, prudentes, como serpentes, simples e inofensivos, como uma pomba. Então vamos ver para esse versículo, Mateus 10,16, né? Amém. 10,16, ele vai falar de que você deve ser simples como uma pomba. Uma pessoa chegou de uma igreja bem tradicional, não é da AD, não. Ele chegou bem tradicional mesmo, e que prega revelação e tudo mais. Eles chegaram, a mulher chegou para mim e disse: mas o senhor sabe que a pessoa tem que ser simples como uma pomba, né? Aí eu disse: sei, irmã, mas simplicidade é interno ou externo? Ela parou, travou, disse: no mesmo versículo tem a palavra prudência. Ela é interna ou externa? Prudência é um cuidado, tipo um medo para não errar, tomando um cuidado para não errar. Então, o que é isso? É interno ou é externo? Aí ela disse: é interno. Eu disse: e por que você está usando para roupa? Entendeu, amados? Não tem versículo que não é. Isso que eu estou falando aqui é para você ser inofensivo, né, como as pombas, simples, nesse sentido de inofensivo. Astutos, prudentes como a serpente. A serpente, ela quando quer pegar um passarinho, ela faz isso aqui, deixa o passarinho chegar bem pertinho para poder abocanhar, para dar a presa, né? Ela não vai dar nada não, certo? De bote antes não. Atos 4, 19 a 21 diz: contudo Pedro e João propuseram: julgai a vós se é justo diante de Deus obedecer a vós mais, olha esse mais aí, do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo que vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado louvando a Deus pelo que poderia acontecer, né? Pelo que aconteceria. Então veja, esse texto aqui, no contexto dele, vai falar que os fariseus mandaram eles pararem de falar no nome de Jesus, certo? Só que o que eu presto atenção era que era um hábito já dos fariseus não atender falso profeta, que era, eles estavam tratando Jesus como falso profeta, e não é. E o que acontece? Eles fizeram o quê? Eles disseram o quê? Eu vou obedecer você ou a Deus. Aí a gente pode pegar para isso e ver que eles tinham um hábito, um costume já de não aceitar. Então tinha que aceitar o Messias. O Messias era Jesus. Sempre foi Jesus. Até hoje eles estão esperando o Messias. Quando vier, vai voltar para castigar já. Então o que acontece? Perderam a chance. E agora, preste bem atenção nisso. De exceção, glória a Deus. Então preste atenção nisso. Que eles usando isso daí, ao invés de aceitarem, não, deixa eles e tal. Não, eles ameaçaram. Então tem gente que parte por bate-boca, irmão. Então não pode. Isso é costume, é temporário. Todo mundo sabe disso. Até eles. E aí vamos para um texto que eles usam muito também, que é o Deuteronômio 22:5, que diz assim: a mulher não deve usar roupa masculina e o homem roupa feminina, roupa de mulher, né? Então vamos lá, eles dizem que tem uma saia nesse texto. Em casa, procure. Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, 22:5. Não tem saia nesse daí. O contexto que ele se encontra é um contexto combatendo o homossexualismo. Então o que ele vai combater? Ele vai combater aqueles homens que se vestem de mulher como o bloco das virgens, né?
e tem mulher que veste bermuda de homem, certo? Então tá errado isso daí. Então, não tem saia aí. Aí eles vão dizer, a calça é uma roupa originária masculina. Não. A calça foi feita para as mulheres trabalharem na empresa, dentro da empresa, certo? Foi isso. Tá lá, preto no branco, certo? E as roupas, se você quiser sair da Bíblia, as roupas masculinas e femininas são feitas por homossexuais, como eu disse. O terno, o paletó, a gravata, a calça feminina, calça masculina. Agora, hoje existe calças femininas adequadas também, existe. E calças masculinas também, tá certo? É diferente. Então, não adianta querer forçar o texto para fazer isso. O que eu sou contra é quando força o texto para botar na boca de Deus uma coisa que ele não disse. Ele mesmo disse, olha, se vierem com essa conversa, não foi eu. Né? Então, não comprometa. Hoje em dia, tem mulher e homens que não prestam atenção nisso e focando em uma saída que aqui não existe, aqui tem muito mais que isso. Roupas masculinas, uma saia, né, no caso, uma roupa masculina feita com traços femininos que afirmam apertar as pernas masculinas, se qualifica como lascívia, que eu já falei, né? Em femininas calças, o corpo da mulher também é lascívia, mas existem calças femininas corretas e masculinas corretas. Apocalipse 19:8, eles usam às vezes para dizer que as do céu são cumpridas, certo? Mas ali são vestes de justiça, vestes espirituais, são vestes espirituais. Então Deus, em outras palavras, não vai julgar você pela roupa, certo? Então, você quer entrar dentro da igreja, a igreja tem regras, tá certo? Para você chegar e dizer, de repente você não tem roupa para entrar, você vai entrar na roupa de um short dentro da igreja, você entra, mas você não recebe a oportunidade. Por quê? Porque uma coisa é você entrar na igreja, que pode, mas outra coisa é você ir lá para frente querer agradecer de short curto ou bermuda. Não pode, tá certo? Não pode. Então, o que vai acontecer, amados? Tem regras, toda igreja tem regras, tem que ter regras, só que tem que ser flexíveis nessa parte aí. Os costumes, eles têm que ser tratados não como doutrina eterna, e sim como temporária. Então, se você está numa igreja da reforma histórica, que guarda isso daqui, tudo que eu estou dizendo, você não confronta a liderança. Simplesmente você agora sabe, você concorda com o que eu estou falando, saia dela e vá para uma que atende a sua, você se sinta bem, né? Lucas 20:46 diz assim, fazem questão de andar com roupas especiais, né, os fariseus, saudados nas praças, ocupam as cadeiras das maiores e importantes igrejas e os lugares de honra nos banquetes eles querem. Então, o que eles estão querendo? Vanglória. Vanglória, certo? Então, aqui nem tanto é a questão da roupa. Mas será que tem fariseu hoje que cobra isso daí? Que tem que ter a roupa, que tem que ter uma roupa, se não tiver, você é excluído da igreja, né? Amém. Pode chamar, tia, pode chamar todo mundo. E o que acontece? Se você é obrigado a fazer qualquer coisa, tá errado. Agora, a igreja você também deve entender que elas têm uma regra de discrição, tem umas igrejas que as pessoas vão estar muito bem arrumadas, e elas passam, sabe pelo quê? Por pessoas que não são honestas. Por pessoas que não são honestas, né? Então, vamos aqui para continuar. Mateus 23:5. Contudo, o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas, né? Então, eles fazem os filactérios, eram tranças bem pendurados, então tinha várias coisas, e eles mostravam que estavam de acordo com as vestes, né, os fariseus, vestes, querendo os lugares e tudo mais, bem largos, eles faziam, não precisava ser largos, podia ser guardado, mas eles faziam largos para mostrar. Então tem gente que vai para um desfile de moda na igreja também. Não vá assim, irmão, certo? Não vá achando, não. Se arrume para Jesus, né?
Lucas 12, 28. Vestes assim, simples, como a erva do campo, que ele fala, né? Muito mais dará a vós, vestindo-se de glória, homens fracos na fé. Então, Jesus está repreendendo aqui a preocupação pelas roupas. Então, as pessoas querem focar tanto na roupa que esquecem da santidade. E aí, vocês acreditem se quiser. Se vocês forem de saia, se vocês estiverem numa igreja com a manguinha curtinha aqui, mas está cobrindo o braço, não está mostrando nada, então vocês vão prestar atenção que eles vão dizer que você, por mais que seja uma pessoa caluniadora, por mais que seja uma pessoa que está falando bem mal da pessoa, fofoqueiro e tudo mais, eles vão dizer, está correto. Aí Deus vai dizer, está errado. Porque aqui nos textos que eu já li para vocês, ele está dizendo que está errado. Então, Cantares 1:11 diz, faremos para ti brincos de ouro cravejados de prata. Brinco chegou aqui. Brincos de ouros cravados de prata, cravejados de prata. Sabe o que ele está dizendo? O adorno é permitido. Cravejados de prata. Como é que vão dizer isso? Agora eles vão dizer, não, isso é o Antigo Testamento. Eles vão arrumar desculpa, irmão. Mas vocês devem entender uma coisa, que nós devemos ir pela palavra. Brincos cravejados de prata. Quem é que tem coragem hoje de andar com brinco cravejado de prata? Ninguém. Como fala, né? O dono vai levar? Não, né? Deixa eu falar. Cantares 4:16 permite o perfume, que nos outros vídeos você vai ver que era proibido. Nesse não, é só uma introdução. Esté 2:12 vai falar algumas coisas. Que no versículo 12 vai falar que para a moça se apresentar diante do rei, né, para ser a rainha, ela tinha que ter boa alimentação, embelezamento para mulheres no harém, né, 12 meses de óleo de mirra, e que era dividido entre 6 meses de óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. E agora? Cosmético apareceu. Presente de noivado, vamos lá? Gênesis 24, versículo 21, 22 e 30, diz assim, todo um pingente de ouro, com 6 gramas, né, em forma de aliança, colocou no nariz da moça o pingente e as pulseiras de ouro, como presente no noivado, para levá-la ao casamento para Isaque, tá certo? Então, o pingente era uma testeira, certo? Linda, que depois eu mostro aqui para vocês. E o pingente ficava aqui no nariz. Alguns, ela puxava daqui, vinha até aqui. Parece os pinces de hoje, mas não é, tá certo? Ela era de pressão. Pegava daqui, botava aqui uma presilhazinha e trazia até o nariz e prendia com pressão. Então, isso era lindo. Dava-se à noiva, quando a noiva olhava, disse, presente de casamento. Né? Então, tinha que correr para o pai aprovar aquilo dali. E foi o que aconteceu com Rebeca e Isaac. Né? Então, em Judas 1,19, é condenado à sensualidade, né? É proibida, falando que os falsos profetas, eles falam isso, se comportam dessa forma, né? Como animais irracionais. E aí, Tiago 1:22 até o 25, diz, seja praticante da palavra, não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmo com falsos discursos. Então, isso é discurso falso, querer inventar uma calça de hoje para dizer assim, você tem que aplicar o texto da Bíblia, que a gente viu discrição, moderação, né? Você viu pudor, né? E aí você vai ver uma roupa que se enquadra nisso daí. A gente poderia fazer vídeos e mais vídeos sobre tipos de roupa, tá certo? E aí eu deixo para minha esposa, porque aí é mais para ela, né? Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho. Depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Então, se esquece da aparência, para que, né? Embelezamento tanto também, né?
Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita da liberdade, se você é um ser livre, por que as pessoas querem obrigar? Deixe como, vamos dizer assim, a pessoa ser, vamos dizer assim, não obrigada, entendeu? Que é como eu acredito no meu ministério, que o Espírito Santo transforma, né? Vamos dizer que eu botasse uma regra, né? Só pode cabelo grande. O que é cabelo grande? Olha a complicação, né? O que é cabelo grande? Então, teria que dizer o que era cabelo grande. Cortar os cabelos não pode, por exemplo, né? Então, o cabelo vai crescer? Morre o cabelo, né? Tem que ver isso daí. Então, vamos lá. Tiago 1, 26, 27 diz: se alguém considera-se religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem nenhum valor. A religião de Deus, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, o que ele está dizendo? Assistência social, né? Boa parte do versículo fala sobre assistência social, glória a Deus, né? Então, amados, esse não é parte dos estudos, eu estou dando de estudo sobre pecado e bibliologia, sobre a Bíblia, mas esse é falando sobre costumes, são dúvidas que as pessoas têm e Deus me tocou para me fazer. Todos esses versículos, muitos outros inclusive, são usados para definir costumes da igreja que ela pode ter. Mas costumes são costumes e não no mesmo nível de doutrina. Ou seja, se você não praticar, não perde a salvação. Entendeu? Mas não confronte o líder, eu volto a dizer. Mas a aparência externa tem alguma importância? Vamos ver? 1 Samuel 16, 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, tirando em miúdos, você estaria se arrumando, porque é regra da igreja, e aí se você está numa dessas igrejas que tem que se arrumar, se arrume, tá certo? Não escandalize. Se você não concorda e não está aguentando mais, saia. Vá para outra que concorda, com brinco, com outra coisa, que isso não é pecado. E aí as pessoas vêm dizendo que é pecado, né? E que não concorda. Então, eu pessoalmente digo, então, procure uma igreja que concorda. Mas o senhor tem que mudar. Não vou mudar o estatuto, não vou mudar nada por causa de você. Entendeu? Então, diz aqui que Deus não olha a aparência. Então, estão se arrumando e acham que estão certo. Está aqui. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, Mateus 22, 16. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiros e ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. João 7, 24, a base do julgamento de Deus é assim, ó: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, a análise, para a gente terminar, final de tudo que eu falei, estas palavras indicam que Deus julgará a base da conduta, não a base da aparência exterior de uma pessoa. Em parte, alguma das escrituras, lemos que o simples uso ou desuso de enfeite servirá de critério para o grande julgamento divino. Caro leitor, não tenha dúvida, né? Que eu botei assim, caro leitor, porque você tem que ler esses textos aí, tá bom? Não, você não vai ser condenado ou absolvido entre aqueles que usam adornos. Haverá condenados e absolvidos entre aqueles que não usam adornos, naturalmente, certo? Isso não significa que podemos negligenciar a aparência externa. Então, você tem que prestar atenção nisso daí. Bote um anel se pode.
Porque assim, você não vê próprios pastores com anel de formatura? Poxa, que diferença há? Não é um adorno extra? E outra, eu vou falar sobre bigode e barba nos outros, tá certo? Agora não. Essa sintonia deve estar orientada com 1 Timóteo 2,9, onde lemos que as mulheres se ataviem de traje honesto, com pudor e modéstia. Que fique bem claro, que eu botei outra versão aqui, que fique bem claro que isso não exclui ou proíbe ornamentos. Repare que sobre os atavios ou adorno, o apóstolo não diz que não se ataviem. Que não se ataviem. E sim que se ataviem, porém, o modo de se ataviar recebe destaque quando ele diz traje honesto, com pudor e modéstia. Então, ele não está dizendo não se arrumem, não fiquem bonitas, não fiquem bonitos. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo se ataviem, se arrumem com traje honesto. E a saia? A gente falou muita coisa aqui, não tem falando nada de saia. Mas saia feminina, então se enquadra, né? Calça. Não, calça é pecado. Não, calça feminina não é pecado. Calça masculina, uma mulher vestindo, sim. Tem mulher que eu já vi dizer que queria vestir cueca. Tá errado, certo? Então, usar zorba masculina, não tem critério nenhum, base nenhuma na Bíblia. Então, amados, aqui eu vou encerrar isso daqui dizendo o seguinte: costume e hábitos cristãos, certo? Deve ser focado mais a oração, a santificação, tá certo? O espalhar o amor, o espalhar a justiça de Deus, você ter um bom testemunho, trajes honestos, em resumo é isso aí, tá certo? Mas eu vou fazer outros vídeos. Essa é a primeira parte, é a introdução, tá bom? Então, outros dias eu vou estudando alguns costumes. Quem souber de costumes de igreja, você diga a igreja evangélica, a igreja católica, o judaísmo, que seja. Mande para o meu inbox aqui no Facebook, tá certo? Ou mande lá no YouTube, onde vai estar, no canal Pregadores do Evangelho Genuíno, nos comentários. Vocês mandem para lá dizendo, fale sobre isso. Eu descobri esse costume, eu descobri esse hábito e eu vou comentar sobre este hábito, tá certo? Sempre deixe seu nome, se você não quiser, você deixe só lá e bote anônimo, tá bom? Então, diga lá, deixe bem claro lá o costume, o hábito, e a gente vai falar. Eu vou falar de todos, irmão, não é só de igreja. Eu vou falar sobre judaísmo, vou falar sobre índios, hábito de índios, a nossa boa e velha tapioca veio deles, tá bom? Então, eu vou falar sobre isso daí. Então, não é afronta contra a igreja nenhuma, deixo bem claro, não é o objetivo aqui. Aqui é trazer uma informação e um ponto de vista bíblico sobre isso. Não aceite que ninguém imponha a opinião dele sobre você. Se você concorda com a dele, você quer condescender, você concorda, então você vai lá e siga do jeito que ele está seguindo. As igrejas que seguem isso. Se não, tem outras igrejas que não seguem, irmão. Tem igrejas que o pastor anda de calça jeans, tem igreja que os pastores andam... Não é escândalo. É escândalo para quem quer se escandalizar. Porque na Bíblia não tem dizendo isso. É traje honesto, acabou-se. Entendeu? Então, a paz do Senhor, amados, um abraço a todos aqui. A minha vida é mais feliz com vocês, tá certo? Vai estar no YouTube, vocês podem compartilhar à vontade, tá certo? Pastor Wallace Candarraqui, certo? Do Ministério Assembleia de Deus Unidos em Amor. Estou aqui, sou assembleiano, Assembleia de Deus, tá vendo aí? Então, estou aqui falando com propriedade. Fui já da tradicional e agora estou no meu ministério próprio. E não mudei certas coisas, não. Tá certo? Mas eu boto a visão bíblica. Sempre a Bíblia. Amém? Sola a Escritura. Somente a Escritura. A paz do Senhor.